galera, esse aqui é o Falatório Nerd e hoje a gente vai comentar o episódio da semana de Casa do Dragão e de Senhor dos Anéis. Exatamente, que foram dois ótimos episódios, quando a gente acha que a coisa ainda vai criar uma barriga ali, as duas séries surpreendem a gente, na verdade, né? Ainda que eu acho que a narrativa de Casa do Dragão tá bem mais aproveitada, Sim, né? sim. Ela tá correndo melhor, na minha opinião. E a do Senhor dos Anéis a gente comentou no último episódio, tava Tá devagar. um pouquinho lenta, né? Mas agora nesse episódio parece que as coisas começaram a andar melhor. Nossa, e como andou. Dessa vez esse sétimo episódio foi... Sexto. E cala essa boca, eu! Esse sexto episódio de Senhor dos Anéis, assim, amarrou muita coisa e trouxe novas pistas para o futuro. Mas vamos por partes, então. Vamos começar por Casa do Dragão, que Gente, é a série dela. o amor venceu. O amor venceu, o amor venceu. Que episódio, galera. Que episódio, que plot twist no final. Se você não assistiu o episódio, por favor, assista o episódio e depois vem pra esse vídeo, tá bom? Que a gente vai dar alguns spoilers, né? Então, vamos lá, vamos comentar. Bom, a gente começa ali com o funeral, né, do Lena Velaryon. Lena Velaryon, que era a esposa do Daemon, né? Ela morreu, né, tentando dar luz ao terceiro filho deles, né? E ela pediu para o Vhagar, que era o dragão dela, queimar ela, porque ela não ia conseguir dar a luz para a criança, ela estava muito mal, né? Então ela quis morrer como uma guerreira. E foi esse o fim dela. E aí tá a família Velaryon, família Targaryen e os Hightower, todos reunidos. A gente já começa a ver ali a formação da Dança dos Dragões, né? A gente já chegou no início da coisa que vai degringolar para o pior, na verdade, né? A dança, aquele jogo de poder já se formou, já está estruturado, agora daí é ladeira abaixo, né? Nossa. Aí acho que o ponto principal, um dos pontos mais fortes, né, na verdade, foi a gente ter visto o Aemon, né? O Aemon de conseguir a Vhagar, que é o maior dragão, né? O maior dragão era o dragão da Lena, né? Exato. E essa conquista para a casa, né? Para a casa dos Targaryen por parte do Viserys, dos Hightower, né? É uma conquista, assim, impressionante, porque isso é o poder, né? A gente vê muito que o jogo de poder ali é justamente não só a influência, mas eles têm que ter a força bruta. É força bélica, né, gente? O dragão é como se fosse uma arma, né? Exato, é força bélica aquilo. Não é só aquela conquista de, nossa, não tem um dragão tratado como pet, né? Não, é tratado imagina. como uma arma mortal. Você só tem um pet desse? Que lindo, lindo. Adoro. Quero um pet. Então, e aí a gente consegue acompanhar essa evolução, né? essa conquista por parte do Aemon, ao mesmo tempo que a gente acompanha a Rhaenyra ali nos bastidores, sendo sempre insultada ali. Sem a dúvida, né, sobre a paternidade dos filhos dela, a gente sabe que não são filhos, né, não são filhos do Laenor, né, a gente sabe claramente isso, né, são os filhos, né, do Sir... É do que morreu queimado com o pai. Nossa, a gente vai pesquisar. É o que morreu queimado com o pai. Não são filhos do Laenor, não são Velaryon, são só Targaryen por parte de mãe. Todo mundo sabe, né, que os meninos têm cabelo castanho. Não tem como ser um Targaryen nem um Velaryon. Se tivesse um Ned Stark ali já tinha resolvido tudo. Né? Mas o rei, o Viserys, ele se nega a enxergar essa verdade, né? Para ele, aquilo passa despercebido, né? Ele não quer admitir que a filha dele tem filhos fora do casamento. Isso é bom pra Rhaenyra, né? Ela sabe que ela pode se apoiar nisso até certo ponto. Mas a Alicent começa a ficar ameaçada com isso. Até quando o rei vai se negar a enxergar essa verdade, né? A Alicent aproveita da postura da Rhaenyra para atacar ela como se fosse algo... ela é depravada, ela faz coisas que não valorizam a família. Sim, entendeu? Então, alta traição. Né? Alta traição, exatamente. Então, esses são os principais ataques à Rhaenyra, né? Mas esse é o jogo de poder que a Rhaenyra está muito bem ciente disso, né? Sim. Que vai culminar no plano que a gente vai ver durante o episódio, né? Então eles vão se relacionar. Ela vai chegar pro Daemon e os dois vão começar ali a se relacionar mais fortemente e até culminar ali
acho que no ápice. No melhor plano possível, gente. Foi um dos ápices, assim, não só de Casa do Dragão, mas de toda série Game of Thrones que a gente já viu, assim. Foi um ótimo episódio, bem escrito, bem dirigido. O Daemon, ele é um personagem, assim, muito intrigante, né? A gente não sabe exatamente o que ele quer. Se ele quer ser rei, se ele quer ficar fora da sombra do irmão dele, porque o irmão dele oferece, né, asilo pra ele, fala, volta lá pra nossa casa e tal, né? Você faz parte da família. E ele se nega, ele não quer, ele quer voltar pra Pentos, né? Quer construir o nome dele sozinho. E aí ele aceita se aliar com a Rhaenyra, né? Aparentemente eles têm uma paixão mal resolvida ali entre eles, mas é mais a busca por poder, né? Mais essa coisa de unir forças. Exatamente, esse relacionamento vai favorecer um dos dois, né? Na verdade, Os dois, na verdade. Porque ao mesmo tempo que a Rhaenyra e o Daemon sentem uma atração, eles têm um sentimento um pelo outro. Isso já ficou bem claro naqueles episódios que ele leva ela lá na Cidade Baixa ali, né? E quando ele tá ali pegando ela, ele acaba indo embora, porque aquela cena significa muito, significa que ele tá tendo um sentimento por ela, né? E ele não quer cruzar essa linha. Sim, e não só isso, né? Ele cumpriu o objetivo dele, que era fazer o Viserys acreditar que realmente aconteceu alguma coisa para ele tentar, né, conseguir a mão da Rhaenyra ali naquele episódio, né? Exato, E aí, assim, só tem vantagens para os dois, na verdade, essa união, né? Porque agora, se eles tiverem um filho, por exemplo, ninguém vai questionar a linhagem. É um Targaryen, entendeu? Um Targaryen de verdade, né? E não tem como fugir. Exato, por mais que o Corlys Velaryon ali, ele mostra uma empatia pelos filhos da Rhaenyra, fala pra eles que eles vão ser rei no futuro. Outro que fecha os olhos pro que tá acontecendo. Exato, né? Porque ele quer levar o nome dele pro trono. Como ele mesmo diz, né? O sangue nunca foi importante, o que importa são os nomes. Exato. É isso que importa para a sucessão, na verdade, né? Sim. E em paralelo a isso, a gente acompanha a molecada tocando terror no Westeros. E aí um quer tacar pedra no outro, um quer matar o outro, tudo por causa de um dragão, né? Da Vhagar. O Aemon, né? Ele conseguiu conquistar o dragão que ele tanto queria. Ele era um dos únicos irmãos e primos ali que não tinha dragão, né? Assim como a Rhaena, que é uma das filhas do Daemon, né? A mais nova. E ele conseguiu conquistar a Vhagar, que era da mãe da Rhaena, que era da Laena. Né? E aí isso gera uma briga tremenda. Porque a Rhaena fala que aquele dragão é dela, por direito. E o Aemond fala que não, que ele conquistou o dragão. E aí, galera, vira uma briga. E aí, assim, a gente tem dois pontos de vista que, assim, não tem como. Assim, o dragão foi com o Aemon. Ele conseguiu, ele conquistou a confiança do dragão. Ele sentiu que era um Targaryen, entendeu? Ele não podia... Ele foi com a criança, entendeu? O dragão é dele, tem a lealdade a ele agora. Tem muito que a Laena falou pra Rhaena antes de morrer, né? Conquiste seus direitos. Enquanto ela estava lá, sofrendo luto pela mãe dela, o Aemond foi lá e conquistou os direitos dele. Ele viu uma oportunidade e agarrou. Só que isso gerou uma guerra entre eles. Crianças ainda. Porque, né, é o direito de um contra o outro ali. E aí entrou os primos também, os filhos da Rhaenyra, que já estavam com sangue no olho, né, com essa questão de, vocês não são filhos, vocês não são Targaryen, vocês são bastardos. E aí virou uma briga tremenda, misturando tudo isso. E acontece do Aemond perder o olho. Um dos filhos da Rhaenyra, não lembro. O Jace arranca o olho dele. Na facada. É um golpe que a gente fica bem surpreso, assim, fala, meu Deus, agora que entra os pais. E é aí que agora que a coisa explode de vez, né? Exatamente. E a Alicent usa isso, né? Usa esse fato a favor dela também. Porque aí chega o Aemond sem um olho lá, e aí ela questiona o rei. Aí, o que você vai fazer? O menino perdeu um olho, seu filho perdeu um olho. E aí? Só que aí a Rhaenyra contra-argumenta, fala, mas a paternidade dos meus filhos foi questionada. Exato. Então não foi só uma simples briga entre eles, entendeu? E aí que o Viserys quer argumentar, fala, mas quem tá falando isso?
né? Ele se faz de bobo, Ele se faz de né? bobo, Se faz de cego, né? Mas finge ele que não sabe que a sabe. Alicent questiona essa Sim, paternidade. ele Então, sabe que todo mundo questiona, né? exato, então por isso que ele fala, essa discussão acabou. Essa discussão acabou, a Alicent vai lá, quer resolver o olho por olho, dá uma facada no braço da Rhaenyra. Ela queria, na verdade, um olho do Jace, em É. troca do olho do filho dela. Bom, agora eu quero um olho do menino. E manda o enxotado lá do Ai, aquele Criston Cole. do Sir Criston Ai. arrancar um olho do menino, né? E ele vai na boa vontade, Ele né? fala, Quero minha arrancar o olho senhora. do menino. Ele faz tudo pela senhora dele, igual o Exato. monstro faz pela senhora dele no Harry Potter. Isso gera uma briga tremenda. De Nossa. puxar a faca uma pra outra, entendeu? E foi muito... barraco. É uma cena tensa. É barraco. Toda vez que se reúne a família Targaryen pra almoçar no domingo, dá briga. Dá briga. A gente já viu isso. Casamento, funeral, Ai, nossa. da morte, da briga. Da briga, entendeu? da barraco. Da E ninguém barraco. tava bêbado. Pra você ver que assim, todo E mundo ninguém se tava ama bêbado, muito ali, né? Menos o Laenor. O Laenor tava na farra. O Enquanto Laenor isso tava tudo acontecendo. Tava todo mundo lá. O Laenor estava na farra. Não tava sabendo nem o que estava acontecendo. E aí chegou ele depois da briga toda ter sido resolvida. O que aconteceu? O que aconteceu? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? Né, a Rhaenyra senta com ele e fala, Laenor, meu querido, não está dando. Qual é que é a sua, amor? E aí, tipo, ele se sente mal. E ele fala, não, agora eu tenho que ser o marido que você precisa ser. Porém, entretanto, todavia, né, ela precisa de um marido que dê pra ela suporte. Coisa que o Laenor, infelizmente, não vai conseguir dar. Então vem o plano. O plano. Meu Deus, né? Que plano. Pra ela casar de novo, Laenor teria que morrer. Né, meus amigos? E aí ela e o Daemon fazem o melhor plano de todos. A série esse episódio ele é tão bem montado, ele é tão bem assim, ele é cortado, assim, ele é perfeito, porque a edição, enquanto a Rhaenyra vai explicando o plano, que, nossa, você vê ali que você sente ódio da Alicent pelas atrocidades que ela tá cometendo por baixo dos panos, entendeu? E enquanto isso a Rhaenyra meio que tá com as mãos limpas. Mas quando chega nesse ponto da história, a gente fica impactado e fala, meu Deus, mas não vai salvar ninguém nessa série, tipo, ninguém se salva. Então, a gente não tem um lado bom, um lado mal, e o George Martin brinca com isso. E a série brincou com isso, né, na edição, né? E assim, o que deixa mais a gente chocado, porque uma cena antes, o Laenor foi lá de boa vontade, falando, não, eu vou abrir mão de tudo que eu gosto pra ficar com a minha família. Ficar com você, pra cuidar de você, pra cuidar da minha família, pra te dar o seu lugar na corte, pra fazer você ser a rainha, entendeu? Eu vou cuidar dos meus filhos e fazerem eles serem príncipes. E a gente fica assim, meu Deus, coitado. E aí eles começam a explicar o plano, né? A Rhaenyra começa a explicar o plano pro Daemon, porque os dois já têm o plano de casar, mas tem que se livrar do Laenor, assim, ele tem que morrer. E aí né? o plano é o seguinte, ele teria que morrer na frente de algumas testemunhas, né? Pra não gerar dúvidas. Pelo menos uma testemunha teria que ter pra provar, né? E aí o Daemon vai lá e oferece grana, né? Pra o namoradinho lá do Laenor, né? E fala, opa, ó, você pode fugir pra um lugar aí, você não vai importar seu nome, com muito dinheiro você pode começar uma vida nova. E aí, você topa? E o cara topa. E ele vai lá e começa a puxar uma briga com o Laenor. Away, assim. Um dos soldados acaba correndo pra chamar reforço. Um menino que tava junto, Exato. né? Antes disso, o Daemon, ele entrou na surdina, matou um dos soldados ali da guarda. Pra não dar tempo de socorrer. E aí a cena já corta com um corpo do Laenor pegando fogo, ele tá com as vestes do Laenor pegando fogo ali na clareira. Essa briga culminou, né, num cadáver dentro da fogueira ali, dentro da lareira ali. Um cadáver pegando fogo. E aí o Corlys e a mulher dele descem, ai meu Deus, meu filho, não sei o que, a gente acabou de perder uma filha, vai perder outro filho também, que tragédia, não sei o que. E de repente a surpresa vem. A gente vê, né, o namorado do Laenor fugindo com o Laenor.
Vivo! cabeça raspada, pra Vivo. ninguém saber, pra ninguém identificar aquela cabeleira branca dele. Exatamente, eles fugiram, gente. Eles foram ser felizes. Exato, aquele corpo queimando ali, na verdade era do soldado que o Daemon matou previamente, né? É, Então vestiu ele com vestes ali do Laenor, tacou ali no fogo, então não dá pra não dá pra reconhecer, reconhecer. dá pra saber quem é. Exato, o cadáver tá irreconhecível, tá desfigurado pelo fogo, Pelo fogo. né? E, gente, E é o plano Perfeito. perfeito da Rhaenyra. Ela deixou o marido dela viver o que ele queria, viver pelo mar, fugir pelo mar, navegar, explorar o mundo com as pessoas que ele ama, né? Exato. E ela finalmente conseguiu, Exato. né, o que ela tanto queria. Um crush da adolescência dela e o poder suficiente pra reivindicar o trono dela. Exato. Então ela tá alinhando agora a força dela com o próprio sangue, entendeu? Exato. Então agora, assim, ninguém vai poder questionar a partir de agora nada sobre a linhagem dela. E aí, em contrapartida do outro lado, né, a gente tem o Otto Hightower, o pai da Alicent, voltando a ser mão do rei, né? No último episódio, a gente viu o mão do rei, né, morrer, e o filho dele, lá em Harrenhal. E aí a Alicent conseguiu convencer o Viserys, que não guarda rancor de ninguém, a chamar o pai dela de volta. Então o Otto tá de volta, o fofoqueiro Mor tá de volta. E ela empurrando o tempo todo o Aegon. Você tem que ser rei, você tem que ser rei, você tem que ser rei. O Aegon quer só saber das menininhas, gente. Ele não quer saber de nada. O Aegon é um personagem, gente, que assim... Ele aquele não personagem quer. chato que você olha e fala, nossa, meu Deus do céu, moleque. Mas não é. Merece levar uns que ele não tabefes. quer aquela vida, entendeu? Ele quer sair, ele quer curtir, ele quer ir atrás dos rabinhos de saia. Só que a gente percebe a diferença entre o Aegon e o Aemon. O Aemon é uma criança, tipo, ele é mais novo, mas ele já entende a questão do jogo do poder, né? Ele fala, se eu precisar casar com a minha irmã, eu casaria se minha mãe tivesse feito essa vontade pra gente alinhar a força, alinhar o sangue. E tem a irmã deles, né? A Helena, Isso. ela aparentemente tem algumas visões do futuro. Porque no último episódio a gente viu ela falando ali com o bichinho e a hora que o Aemond chegou, ela falou, ele vai precisar fechar um olho, né? E ele teve que perder um olho para ganhar um dragão. Ele mesmo fala isso pra mãe dele. Fique tranquila, porque eu perdi um olho, mas ganhei um dragão. Exato, Né? E vamos ver onde que vai dar isso daí. Assim, foi um dos melhores episódios, assim, tá chegando na reta final já, mas a série surpreendeu demais, é o melhor episódio de Casa do Dragão até agora, um dos melhores de toda a saga Game of Thrones, inclusive, não só pelo plot twist, mas por fazer a construção andar, os arcos narrativos andarem. E é um episódio tenso, né? Sim. O episódio inteiro você fica tenso, você fica meio com medo de acontecer alguma coisa, e acontece, e as coisas acontecem. Uma única crítica, né, que eu vou fazer é sobre a escuridão do episódio. Parece que a HBO parece que não entende muito bem fazer cena noturna, né? O episódio tem uma passagem ali da Rhaenyra com o Daemon que é bem escura, bem difícil de assistir. A hora que o Aemond vai até a Vhagar é muito escuro. É muito, muito escuro. Assim, a gente estava comentando, né? Parece que televisões OLED conseguem desempenhar melhor essa cena. Só que a gente é pobre. A gente é baixa renda. Na verdade... A gente não tem essa TV OLED pra ver com a qualidade que deveria ter sido entregue. Na verdade. E também, assim, tem o fato de você precisar enxugar um pouco, assim, de efeito aqui e ali, entendeu? Sim, e a cena escura, ela esconde. Aliás, que as cenas que aparecem os dragões, que são de dias, tá perfeito, assim, eu não vejo... Tudo bem que o chroma aqui atrás a gente percebe que às vezes pode soar um pouco falso. Mas, cara, para uma série de televisão tá ali no ápice, entendeu? Tá muito boa, né? E assim, esse episódio foi fenomenal, foi fantástico. É nota 10. Nota 10, né? Com certeza. Exato. E a gente tem o episódio 6 do Senhor dos Anéis, né? Que estreou nessa sexta-feira passada agora. Que também alavancou a história, já fez a história caminhar bastante, ainda que não mostre alguns núcleos, né? A gente não viu o núcleo do Elrond e nem dos Pés Peludos, porém o principal dos homens ali da Galadriel finalmente caminhou. A gente foi a nossa principal crítica, né? No último livro. Não caminhava. No último livro, no último vídeo, na verdade, parecia que não caminhava, né? Parece que a coisa ficava meio que anda um passo pra frente, anda um passo pra trás, E aí a coisa não tava indo legal. Aí finalmente nesse episódio a gente meio que juntou dois pedaços, né, da história. Exato. Né, que a história
se dividindo mais ou menos em 4 partes, É. né? 4 pedaços ali. E aí conseguiu juntar 2, que já é um feito, Sim, claro. né? É muito legal juntar a Galadriel ali com a galera do sul. Então a gente tá vendo sendo construída a história aí pra gente ver mais pra frente. Esse arco de história ele chegou ali no ponto que a gente presumiu no último vídeo que a gente fez, né? De que a Galadriel chegaria ali na Terra-média, ali pelo sul, para confrontar com o Adar. O Adar já tá com o plano dele ali de conquistar aquela região, né? E ele realmente faz uma ofensiva para aquele povo dos homens ali, Sim. que está refugiado ali numa cidadelinha, né? Foi um episódio bem bacana, assim, porque a hora que a gente acha que vai dar ruim, não dá. Entendeu? E de repente dá. Na verdade, assim, o episódio dá bem ruim, assim, durante a construção. Deu bem ruim. Inclusive, até comentei, assim, que eu achei ele um episódio mais ousado, até na questão da violência. Ele é o episódio que mais tem morte, eu fiquei surpreso com isso. Um episódio né? bem violento até. Não pelo que ritmo da série. não teve nos outros episódios, mas a série ela deu uma tão amenizada, tão forte, né? Assim, na questão da violência em si, que esse episódio ele veio mesmo para chocar, ele veio para mostrar que o Adar tem força, os orcs têm força, ele tem um plano, ele vai com esse plano até o fim para conseguir conquistar o que ele está procurando, que é justamente aquela chave que é a espada. Então, né? A gente descobre que realmente aquela chave funciona. E né? aí vem o meu questionamento, né? O Adar, a gente percebe que ele quer poder. Ele. Entendeu? Eu não sei se ele quer dar poder a alguém. Ele quer o poder para ele. Assim, Pelas falas dele. Ele fala em ele ser um deus, né? Ele se tornar um deus. Sim. Ele conta pra Galadriel, né? Que ele matou o Sauron. Esse questionamento para mim é interessante, assim, porque a gente não sabe muito bem qual que é do Adar, né? Ele já comentou com aquele elfo lá que ele ouviu muitas mentiras sobre a Terra-média. O próprio Adar a gente descobre que na verdade ele é de uma raça chamada Uruk, então a gente já vê que, para quem sabe do Senhor dos Anéis, sabe que os Uruk-hai são uma raça de orcs evoluída. Ele né? é quase perfeito, né? Ele é quase perfeito, um exato. Bem formado, né? Assim, ele é um orc com uma consciência eu diria que assim, perfeita. Ele tá próximo de ser mais humanizado, né? Porque ele sente carinho, ele sente amor pelos irmãos dele, os orcs, né? A gente vê isso, que ele sofre pela morte dos irmãos. E ele não é de sacrificar os dele. Sim. A gente viu aí na batalha que teve lá no vilarejo que ele não mandou os dele pra morrer. Ele mandou o próprio povo os homens que foram atrás dele na frente pra morrer. Entendeu? E mandou os dele depois. Né? Então a gente vê que ele tem humanidade. Só que é aquela humanidade deturpada, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tá conversando ali com a Galadriel, quando pega ele ali, né? Ele fala que todos têm um nome e um coração, né? Os orcs, eles foram feitos justamente, são uma criação para zombar dos elfos, da criação perfeita, né? Então, e aí que entra esse questionamento que eu estou fazendo, né? Será que ele, vendo isso, que foi uma criação para zombar, ele se sentiu mal com isso? E ele quer dar um lugar pro povo dele. São um povo que não tem lugar, né? São uma criação, né, para zombar das outras criaturas e eles não têm lugar. E parece que o Adar, ele quer fornecer um lugar para eles. Ele quer tomar a Terra-média para os orcs. Né, para colocar os orcs ali. Sim. Então eu fiquei imaginando que talvez, né, ele queria tanto aquela chave para libertar o Sauron, para destruir ela e para não conseguirem libertar o Sauron. Exato. E ele ser o Senhor do Escuro, Sim. né? Ele ser o poder. Assim, até porque a gente percebe que a engenhoca que eles estavam fazendo ali culminou na explosão da Montanha da Perdição, né? Quem diria que o criador da Montanha da Perdição foi um velho de bar, né? O velho lá que tava falando. O velho da taverna lá. Pois é, o tio do bar criou a Montanha da Perdição. Ele havia sido corrompido já pelo Sauron. Sim, né? A criação da montanha ela é muito importante ali já para fazer a consolidação do que vai ser a forja dos anéis de poder, entendeu? Sauron vai forjar o seu anel ali, naquela montanha, entendeu? Então, a história agora ela já chegou num ápice bacana, num ponto bacana para a gente entender a formação do que a série quer propor para a gente, né?
É óbvio que falta 2 episódios e ainda, assim, a gente precisa entender muita coisa ainda, né? Eu acho que eles vão correr um pouquinho agora com algumas coisas pra explicar, né, Sim. melhor. O Homem Meteoro, a gente não sabe quem é. Aquela galera que tá procurando ele, né? A gente também não sabe quem são. Isso na verdade, a gente, assim, a série, ela tem que apresentar pra gente um conteúdo pra finalizar a temporada, né, obviamente, mas ela tem que deixar esses questionamentos Sim, pro tem que próxima deixar ganchos temporada. pra outra Exato, temporada. sim. Então, assim, não é bem uma crítica negativa, né? Ainda mais agora que a série finalmente caminhou, né? Mas como a gente tem 2 episódios finais, geralmente a gente percebe que um penúltimo episódio às vezes é mais brando pro último finalmente engrenar e dar um gancho, né? Aquela explosão, né? Exato, sim. Então, assim, os principais pontos, né, desse episódio do Senhor dos Anéis foi, né, a invasão do Adar, né, ali na Terra dos Homens, as baixas que eles tiveram que foram muito grandes, né, da parte deles, a chegada da Galadriel, né, dos Númenóreanos para combater eles ali no sul foi muito épica, foi muito boa, sim, foi sabe? Muito legal. A escala de batalha, de efeitos especiais tá ótima. Eu acho tá, que assim, vai ter uma galera que rodou ali. Vai, E a hora sim. que explodiu o vulcão lá da Montanha da Perdição, varreu geral. Varreu geral, A galera rodou. Vamos ver quem que sobrou ali, A gente viu que a Galadriel sobrou. Isildur e Elendil, essa galera aí também tá eles viva, sobraram. né, sobraram, mas foi um ótimo episódio. Eu assim, acredito que a rainha Númenoriana foi pro saco. Né? Vamos aí ver isso daí. Aquele conselheiro dela, né, que ficou em Númenor, O Pharazôn. ele já previa que algo ia acontecer para beneficiar ele. Porque ele viu que o povo estava contra, né, a rainha regente de Númenor, e ele sentiu que isso seria benéfico, porque ela não ia voltar dessa viagem. Né? A chance dela voltar era muito pequena. Então, eu acho que nesse momento ele vai pegar e vai falar, olha, a rainha regente morreu, quem manda aqui sou eu, o rei tá doido, entendeu? Então, Númenor é minha. E aí eu acho que aí começa a queda de Númenor. A queda de Númenor, a gente vai ver assim, muitas coisas vão acontecer para a queda de Númenor. Justamente a presença do Sauron, quando o Sauron finalmente pôr o pé e começar a caminhar pela Terra-média de novo, a gente vai ver a queda de Númenor. Então, e o Pharazôn, ele é uma pessoa muito... Ele é volátil, ele é muito... a gente percebe que ele é muito influenciável. Ele é ganancioso, entendeu? Isso é um prato cheio pro Sauron dominar, Exato. Entendeu? E oferecendo riqueza, e oferecendo poder, e aí ele vai cair. Exato, quando o Sauron volta a caminhar pela Terra, né, ele é conhecido como Anatar, que é o Senhor dos Presentes, né? Então ele vai tentar corromper uma galera ali para ver onde é que ele vai conseguir poder, onde é que ele pode mexer, onde é que ele vai derrubar primeiro, Exatamente. Qual é a força bélica que ele deve derrubar primeiro, entendeu? E aí rola... Isso vai culminar na queda de Númenor. Rola a divisão, né? O pessoal que foi para as terras do sul, né, para combater, eles vão ficar por ali, provavelmente, vão, né? Até porque fazer Mordor... um povo e tal. Sim, Mordor tá ali naquela região ali, né, mais do sul, e Gondor, que é a cidade dos homens, são descendentes dos Númenóreanos, tá bem perto de Mordor. Exato. Tá bem, então as duas províncias estão ali muito, muito próximas, na verdade, né? Que eles não voltem e fiquem por ali, por ali, justamente a linhagem do Aragorn vai se consolidar ali, né? Exato, na verdade. Exato. Mas ainda assim uma boa série, não é uma série ruim. Tá ali na média, né? Tá numa média boa. Sim, e vale muito a pena assistir. Assistam, acompanhem, né? E é isso. É isso, galera. Olha, essa semana foi recheada de fortes emoções para quem gosta de fantasia, né? Vale muito a pena acompanhar essas duas séries. Justamente agora está se caminhando para o final, né? E vamos ver que agora aguarda pra gente no final dessas duas séries. Exatamente. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui, comenta, dê sua opinião, né? Fale mais de séries, indique filmes pra gente, a gente gosta muito de indicação, né? E é isso, segue a gente no Instagram, vai estar aparecendo aqui. Assista os nossos outros vídeos e deixa uma força aí pra gente. Tchau!